Vibe Mundial FM. Um bom dia a todos, estou feliz ao vivo, gente, aqui com vocês, trocando as nossas ideias, as nossas energias, sempre fazendo novos amigos. E estamos aqui realmente para tentar auxiliar, esclarecer muitas pessoas que estão com algumas dificuldades. Não poderíamos deixar de falar sobre essa pandemia. Vocês me perdoem, eu sei que todo mundo já está saturado de tantas informações, mas essa que nós vamos passar hoje talvez ajude algumas pessoas que têm comércios e dependem do aluguel e pagam aluguel, quero dizer. Então, todas essas pessoas, enfim, que nós dedicamos ao programa. O programa é ao vivo, mais para frente, se você quiser ligar para fazer uma pergunta, nós logo mais daremos nossas ligações, os nossos telefones. Bom, eu estou aqui com dois feras advogados que vão falar, então, sobre esse assunto. Como ficam as locações dos imóveis na pandemia do Covid-19. Estou com o doutor Luiz Gustavo Frati, que no caso é o meu filho, e seu amigo sócio, doutor Flávio Ulian, advogado, professor. Como vai? Como vai, Gustavo? Tudo bem? Bom dia, Beth. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Flávio, por favor? Tudo ótimo, tudo perfeito por enquanto, né? Muito bom. O isolamento social e o fechamento de vários comércios como medida de prevenção ao novo coronavírus tem contribuído no encolhimento da renda de muitas pessoas. Ninguém duvida disso, né? Por causa disso, em função da dificuldade de pagar os boletos, arcar com os compromissos e manter em dia o aluguel, muitas pessoas não sabem como se organizar. É o que nós vamos ver, então, com os doutores de hoje, doutor Luiz Gustavo Frati e Flávio Ulian. Então, quem começa? Vamos lá, Beth. É um tema, assim, muito importante. A gente tem recebido muitas consultas no escritório para tratar desse tema, porque com esse isolamento, né, as pessoas estão impedidas de trabalhar, muitos perderam seus empregos, os seus comércios fechados. Então, como que ficam as locações nesta situação, né? É devido ao valor integral? Não é? Tem lei sobre isso? Não tem? Então, esse é um tema muito importante. Agradeço muito o seu convite e acho que vai ser de utilidade pública. E as pessoas estão bem perdidas em cima do que está acontecendo. E mais do que isso, estão desesperadas porque o dinheiro realmente está faltando, né? Então, o faturamento da empresa não está entrando. Não está entrando, as pessoas perdendo os empregos, o imóvel, muitas vezes, o residencial também é locado, as empresas também pagam a locação. Então, como que fica tudo isso nesse cenário aí que a gente está vivenciando, né? Sem dúvida. Flávio. Eu faço até um acréscimo aqui, que o problema não é apenas no mercado, com as pessoas. O próprio governo, ele acaba, no momento que está com dificuldade de adotar medidas para proteger todas essas pessoas, né? Então, a gente tem que pensar que não é só a parte das relações privadas, mas também a parte do governo que não consegue adotar medidas suficientemente necessárias para que a gente consiga organizar as vidas dentro desse momento de crise. Mas ainda está nessa vibe, vamos dizer, não se sabe se já foi estipulado, já existe uma lei para isso ou não, o problema é político? Não, Beth, na verdade, assim, existe um projeto de lei, né? Ele está tramitando, ainda não teve a sua aprovação, né? Ele passou pela Câmara, foi para o Senado Federal, tiveram algumas alterações e voltou agora para a Câmara dos Deputados. Nesse projeto, ele tratava de duas situações. Uma que era a possibilidade de você parcelar, né, o seu aluguel durante a pandemia. Então, todo aluguel vencido, você começaria a pagar só no final da pandemia e poderia ser de forma parcelada com acréscimo de 20%. Este artigo caiu do projeto-lei, porque eles entenderam que regular uma lei para regular situações de direito privado não seria o adequado nesse momento. E o que se manteve no projeto, que ainda não está sancionado, é a impossibilidade do locador, em razão do não pagamento do locatário, entrar com aquela ação de despejo e obter a liminar em 15 dias a pessoa
será despejado. Então, esse projeto de lei é que no sentido de que, em caso de inadimplência, o juiz não vai conceder essa liminar. Ações que começaram a tramitar, obviamente, o pedido de despejo a partir de março, né, quando iniciou a pandemia, até o final de outubro. Então, que é o que se estipula neste projeto. Mas é injusto, né? Fala como vocês são da justiça, vamos dizer, né? Advogados, não é justo, porque se o dinheiro não está entrando, né, Flávio, como que o locatário pode estar pagando seus aluguéis atrasados e ainda com juros? Veja só, Beth, é muito difícil a gente falar em justiça nesse momento, porque nós estamos fazendo uma análise pela legislação, pelo projeto de lei, que impede o despejo sob a visão do locatário, do inquilino. Mas nós temos que pensar que do outro lado também dessa relação, nós temos o locador que muitas vezes a única renda que ele possui é esse valor da locação. E se o locatário ele não tem verba, não tem valores para poder pagar a sua locação, ele também fica sem a sua renda. Então, mas não seria muito mais difícil. justo ele mostrar, apresentar à justiça as suas rendas para que esse locatário possa ser beneficiado? Sim, a própria lei de locação hoje, ela traz um dispositivo que autoriza as partes, o locador e locatário, a realizarem negociações extrajudiciais visando recompor aí os valores e as formas de correção. Tá? Mas isso tem previsão, mas tudo vai depender muito, atualmente, da vontade, do bom senso, da esperança de tudo ser melhor aí para frente, né? Que nós não sabemos, que nós estamos vivendo muitas incertezas. Mas o que a legislação ela não traz nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. Tá? Então, a gente tenta aqui, numa forma extrajudicial, tentar equalizar aqui tanto o locador e o locatário para que fique justo para ambos e consigam passar aí nesse momento de crise. Beth, assim, o que a gente tem que pontuar tanto o locador quanto o locatário, eles não deram causa a isso que está acontecendo, né? É um fator externo, estamos diante de uma pandemia, então muitos locatários acabam ficando revoltados com os locadores, tem que reduzir o aluguel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o locador também não deu causa, né? A gente advoga tanto lá no escritório para locatários quanto para locadores. A ideia nesse sentido realmente é o momento da união. Então, o locador, ele tem também, às vezes ele tem um único imóvel ou que ele tenha mais imóveis. Mas, assim, a nossa sugestão é que ele conceda um desconto na locação para ajudar o locatário e ele também não ficar sem renda nenhuma. Porque se ele, muitas vezes, exigir o valor integral nesse momento, o locatário muitas vezes não terá como pagar. E ele vai perder, o imóvel vai ficar sem locação também. Então, eles têm que chegar num consenso para que a demanda não vá para a justiça. Então, a ideia realmente é que haja uma flexibilização, um bom senso, uma boa fé, tanto do locador quanto do locatário, para ajustarem esse tipo de situação. O que a gente frisa muito, assim, não é porque estamos em tempo de pandemia que o aluguel tem que ser reduzido, mas a gente tem que pensar o seguinte: se a pessoa demonstrar que em razão da pandemia a sua renda diminuiu, o seu faturamento diminuiu, ele não está tendo condições de arcar com todos os custos, a nossa sugestão é que se faça um ajuste entre eles, porque se a demanda for para a justiça, hoje a gente não tem nenhuma jurisprudência firmada ainda sobre isso e não há lei. Então, o que vai reger é o contrato de locação, a lei do inquilinato, e ajustando com o Código Civil. Mas aí a gente tem os posicionamentos judiciais que eles estão autorizando, desde que seja devidamente comprovado, uma redução significativa no pagamento da locação. Vibe Mundial 95.